Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou o Taylor Fábio e hoje o papo vai estar bom demais, já que hoje a gente vai falar a respeito de Charles Bronson e Cannon Films. Afinal, se você é das antigas e não curte o bom e velho Charles Bronson e a produtora Cannon Films dos primos Menachem-Golan e Oran Globus, como diz o ditado, bom sujeito você não é. Mas brincadeira à parte, vamos juntos relembrar os filmes, conhecer alguns perrengues dos bastidores e, claro, também relembrar os últimos anos dessa grande lenda do cinema mundial. Já que toda história, por mais incrível que seja, tem um começo, um meio e um fim. Então, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Taylor, você quer andar de bicicleta? E quando O Desejo de Matar estreou em 1974, o Charles Bronson finalmente conseguiu ser reconhecido pelo público norte-americano, assim como já acontecia no resto do mundo. E depois disso, todos os estúdios norte-americanos queriam contratar o ator veterano para protagonizar algum filme. E foi assim que ele embarcou em mais 12 projetos entre 1975 e 1981, oscilando entre filmes que se tornariam clássicos e também algumas produções bem abaixo da média. Então, apesar do ritmo bem forte de trabalho, o Charles Bronson era um cara consciente e chegou a falar em uma entrevista que ele sabia que a carreira dele estava indo ladeira abaixo e provavelmente dali um bom tempo ele já não teria mais trabalho para fazer. Mas ele estava tranquilo com isso porque ele tinha dinheiro suficiente para viver bem o resto da vida dele e também dinheiro para os filhos. Mas apesar disso, ele era um cara que gostava de trabalhar. Só que mal sabia o velho Bronson que logo a vida dele iria mudar, já que naquele mesmo ano de 1979 chegavam nos Estados Unidos os primos israelenses Menachem-Golan e Oran Globus. Os dois cineastas faziam sucesso em Israel desde os anos 60 e resolveram que iriam conquistar também o mercado norte-americano. E aí, eles compraram uma empresa de distribuição e produção nova-iorquina naqueles rolos comerciais que eles seriam bem conhecidos por desenrolar e deram o nome de The Cannon Group Inc. E como o negócio era ganhar dinheiro, logo eles começaram a produzir e lançar filmes bagaceiros como A Maçã, Esquizofrenia e Réveillon Maldito. O negócio é que os primos israelenses queriam mais, eles queriam grandes produções, eles queriam fazer sucesso, eles queriam estrelas famosas e, acima de tudo, eles queriam fazer filme com cara de Estados Unidos. E com aquele famoso estilo picareta com o qual eles seriam muito conhecidos, sem falar com ninguém, foram lá e anunciaram em 1981 a sequência de Desejo de Matar, novamente com Charles Bronson no papel e tudo mais. E não é que a frase querer é poder realmente funcionou com a Cannon, e o Desejo de Matar 2 logo começou a ser produzido, claro, depois de muito rolo, muitas ameaças de processo, e ainda teve a volta do Charles Bronson e o Michael Winner, o diretor do filme original. Or forgive them, because they killed his wife, they raped his daughter, and they deserve to die. So he's doing it again, his way. Charles Bronson, he's the best there is at getting even. Goodbye. Death Wish 2. Bom, tem muito crítico por aí que diz que essa é a pior fase do Charles Bronson, que o velho ator deveria ter se aposentado antes de se enfiar a fazer filme B junto com a Cannon. E aí eu não sei se é o meu lado emocional ou nostálgico falando mais alto, mas como a maioria desses filmes eram aqueles que a gente estava sempre vendo na televisão ou alugando aos montes nas locadoras e o meu pai adorava, eu acho que essa é a minha fase preferida. América Video, onde você encontra filmes com muita energia e alta tensão. Temos as melhores produções, as estrelas mais brilhantes e a coleção mais explosiva de filmes. Bom, e voltando para o início dessa fase com O Desejo de Matar 2, o filme foi um sucesso. Rendeu 16 milhões de dólares nos cinemas norte-americanos e depois se tornou um dos campeões do VHS. E nessas, os primos israelenses encheram a boca para falar que investiram 8 milhões no filme. Mas, tirando 1 milhão de salário por Bronson, o que tornaria praxe dali para frente, é bem possível que eles tenham gasto uma fração disso. Já que os dois se tornariam especialistas em produzir e dirigir filmes muito divertidos, filmes bagaceiros que invadiam os cinemas e depois as locadoras, mas muitos historiadores de cinema dizem:
os primos israelenses, tanto o Menahem Golan quanto o Yoram Globus, também eram bem conhecidos por falar demais. Eles diziam que gastavam 5, 6, 7 milhões para fazer um filme, quando na verdade gastavam 700 mil, 1 milhão no máximo. Era o jeito deles de fazer o passe da Canon valorizar. E aí, com esse sucesso inicial, o Charles Bronson logo virou a primeira cara da Canon e faria mais 7 filmes com a produtora em 6 anos, começando com o filmaço 10 Minutos para Morrer, que foi lançado em 1983. Toda a polícia está à procura do assassino destas mulheres. Um homem frio e perigoso. Eu não conheço você. Na mira de Charles Bronson. Temos que detê-lo e a única maneira disso é eliminá-lo. 10 minutos para morrer. Amanhã. Em 1984, o Charles Bronson deu uma pausa com a Canon e protagonizou pela ITC Entertainment o filme Justiça Selvagem, com direção do J. Lee Thompson, outro diretor com quem o ator já tinha trabalhado muitas vezes, como foi o caso do anterior, 10 Minutos para Morrer, e com quem trabalharia mais outras vezes ainda até o final dos anos 80. E aí chega em 1985 e os cinemas puderam ver o clássico dos clássicos, o filme Desejo de Matar 3, com o Charles Bronson mais velhaco do que nunca, voltando para Nova York e metendo tiro para cima de um bando de sem vergonha. Charles Bronson abrindo fogo pesado. Desejo de Matar 3, hoje em Domingo Maior. E o Charles Bronson estava com 64 anos de idade na época das filmagens e os bastidores de Desejo de Matar 3 foram bem difíceis para ele, já que o filme, as filmagens do filme aconteceram nos Estados Unidos e também na Inglaterra. Nessa época, a Jill Arland tinha recém descoberto um câncer de mama do tipo maligno e já começava a sofrer com a doença. Tudo isso pesou bastante para o velho ator, que mesmo assim se manteve firme nas filmagens, até mesmo dispensando dublês em algumas cenas, como era bem costumeiro dele. E vamos admitir, esse filme é exagerado ao extremo, mas também tem algumas das cenas mais iradas do cinema de ação dos anos 80. Só que mesmo com tudo isso, o Charles Bronson odiou gravar esse filme, odiou as filmagens, odiou o resultado do filme, ele excomungou o Michael Winner, brigou com os primos israelenses e cortou relação com geral. E apesar disso, é bem curioso a gente saber que o filme acabou se tornando cult por transformar o velho Charles Bronson em um tipo de Rambo nova-iorquino e ainda rendeu um jogo de videogame, olha só, onde a criançada podia controlar o Charles Bronson mandando bala como se não existisse amanhã. E aí, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E se você tá chegando agora aqui no canal, vamos lá, se inscreve aqui porque aqui a nostalgia é garantida. E se você já tá inscrito, quer ajudar a gente ainda mais, que tal se tornar um membro Felpudo Silver ou Felpudo Gold? Aí é sucesso pra sempre, valeu! E ainda em 1985, mesmo com o sucesso de filmes como Desejo de Matar 3, a Canon já começava a sofrer a ira dos acionistas. Os caras já estavam ficando brabos com os dois primos. E o público norte-americano já começava a meio que virar a cara para as produções da empresa. Tanto que em 1986 eles sofreram uma inundação de processos por parte dos funcionários. E no meio desse monte de problemas, a produtora, é claro, precisava de um grande sucesso. E aí, as duas maiores apostas eram os brabões Chuck Norris e o Charles Bronson. Tanto que no Festival de Cannes de 1985, o Menahem Golan, picareta que só, anunciou aos 4 ventos que começaria a filmar em breve a superprodução Comando Delta, que teria o grande orçamento de 16 milhões de dólares. Claro, eles gastaram bem menos do que isso para produzir Comando Delta, mas a coisa toda aqui é que a Canon ia juntar o Charles Bronson e o Chuck Norris. Já pensaram nisso? Inclusive, como era costumeiro da produtora, o filme já tinha até cartazes promovendo o encontro. O único problema é que ninguém avisou o Bronson disso e logo ele pulou fora do projeto, entrando no lugar o veterano Lee Marvin. Bom, pelo menos a Canon teve sorte e o Charles Bronson gravou no mesmo período o filme chamado Murphy's Law, um filmaço que aqui no Brasil ganhou um nome bem genérico chamado O Vingador.
Se segura aí, não faz isso não, não faz isso não. Enquanto isso, Comando Delta, que apesar de ser um filme que eu considero muito bom, não rendeu o esperado pela Cannon, mas conseguiu um dinheirinho suficiente para os primos Yoram e Menahem dar uma respiradinha. Em 1986, o ator também fez um filme para televisão chamado Sindicato da Violência, onde inclusive apareceu seu famoso bigodão. Antes da gente continuar a história do Charles Bronson, eu quero saber o seguinte: que tal um vídeo só falando a respeito de Comando Delta? Esse filme tem cada curiosidade. Bom, depois de gravar Murphy's Law, o Charles Bronson acabou voltando para Cannon em definitivo, apesar da rusguinha que ele tinha ali, principalmente com Menahem Golan. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e fechou um contrato para fazer 2 sequências para Desejo de Matar e fazer 4 filmes policiais. E para isso, ele ia embolsar $1 milhão por filme. E o primeiro dessa lista foi o filme Assassinato nos Estados Unidos, contracenando pela última vez com a sua esposa Jill Warland, depois de trabalharem juntos em 16 filmes. Na sequência, quem voltou foi o Paul Kersey, em mais um filme de Desejo de Matar, Desejo de Matar 4. Charles Bronson, um justiceiro acima da lei. Abrindo fogo contra o tráfico de drogas. Desejo de Matar 4, neste domingo maior, depois do Fantástico. Infelizmente, nessa época, o Bronson já demonstrava alguns sinais de Alzheimer e começava a sofrer com esquecimentos, e a Jill Warland também estava enfrentando uma batalha bem difícil contra o câncer. Quando os dois se casaram, o Bronson tinha 42 anos e ela tinha 26, e eles viveram juntos por mais de 20 anos. E dizem que apesar do início da doença, quando Charles Bronson filmou Desejo de Matar 4, ele já tinha 66 anos de idade e não teve problema para fazer muita cena de ação. Tanto que o diretor J. Lee Thompson chegou a comentar em uma entrevista da época que o Charles Bronson não era nem um Jack Chan, mas também não era nem um pouco medroso. Depois disso, o ator ainda fez mais 2 filmes com a Cannon, como Mensageiro da Morte, que foi lançado em 1988, e Kinjit, Desejos Proibidos, chegando aos cinemas em 1989. Eu queria poder matar você, mas eu não vou sujar minhas mãos. Você vai comer ele. Você vai comer ele ou eu vou estourar a sua cabeça. Abre. Abre essa boca! Aliás, vou dizer, Kinjit, Desejos Proibidos é um filme bem maluco, mas eu arrisco falar, é um dos melhores filmes dessa fase final do Charles Bronson, um filme bem politicamente incorreto, mas que vale muito a pena ser assistido justamente por isso. E ali nessa mesma época das gravações de Kinjit, o lançamento do filme, o ator e a esposa acabaram passando um contato com o Jason McClune, que era o enteado do Charles Bronson e que estava enfrentando problemas pesados com droga. E aí, infelizmente, ele acabou falecendo de overdose no final de 1989. 6 meses depois, em maio de 1990, a Jill Warland acabou perdendo a vida numa luta contra o câncer e também faleceu, deixando o ator completamente devastado. Bom, vocês já devem ter ouvido uma história envolvendo o Charles Bronson e o Amaury Jr., né? Uma história envolvendo uma festa em Los Angeles, onde o ator estava mais de canto. E aí nessas, o entrevistador brasileiro Amaury Jr. chegou todo felizão pro lado dele, dizendo que era jornalista brasileiro e queria uma entrevista. O Bronson olhou para ele com um olhar congelante e perguntou: Brasil? Isso é um país ou o quê? E aí ele teve uma resposta atravessada do Amaury Jr. e aí meio que virou as costas e procurou outro canto para se tocar. Eu não vou entrar no mérito de quem tá certo ou tá errado, e o próprio Amaury Jr. se posta como injustiçado no trecho do livro dele em que conta essa história. Bom, o que ninguém fala é que essa festa era uma festa beneficente para arrecadar fundos para o tratamento do câncer, né, para ajudar mais pessoas a se tratarem de câncer. E o Charles Bronson fazia muito pouco tempo, fazia poucos meses que ele tinha perdido a Jill Warland e ele só foi nessa festa por conta disso. Para piorar, o ator já estava com o Alzheimer dele começando a incomodar. Então eu não sei se foi grosseria do Charles Bronson, se foi indelicadeza do Amaury Jr., talvez tenha sido um pouco dos dois. Mas eu vejo muita gente falando mal do Charles Bronson por conta desse episódio, e olha,
às vezes as coisas não são bem por aí. Mas voltando para os filmes, que é o que interessa, quando a Canon já tinha falido, o Charles Bronson foi lá, claro que através dos empresários, e voltou a trabalhar com o Menahem Golan, apesar de não falar com ele, já que o Menahem agora era dono da 20th Century Pictures, e interpretou o Paul Kersey pela última vez em 1994, com o 5º filme da franquia Desejo de Matar. Ele não perdoa. Charles Bronson, abrindo fogo pesado contra uma organização criminosa. Não se trata de uma gangue qualquer. Desejo de Matar. 5, nesta segunda, em tela quente. E dizem que apesar de ser extremamente profissional, o ator já vinha sofrendo bastante para decorar as falas dele. Mesmo assim, ele conseguiu concluir as filmagens e todos puderam se despedir do vigilante Paul Kersey. Girl's outside. She's safe. Thanks, Lieutenant. Hey, Lieutenant, if you need any help, give me a call. E o Menahem, como era costumeiro, chegou a anunciar um 6º filme, um filme chamado Dead Wish 6, The New Vigilante. E esse filme ia ser lançado pela 21st Century, como tinha sido o 5º filme. Só que a 21st Century acabou falindo, a exemplo da Canon, e essa história se perdeu no tempo. E o velho Charles Bronson ainda continuou trabalhando em filmes para televisão, vivendo o policial veterano Paul Fenn entre 1995 e 1999 na trilogia de filmes Family of Cops, conhecidos aqui no Brasil como A Queima-Roupa. Em 1998, o ator acabou se casando com a atriz Kim Weeks, mas logo a saúde começou a piorar de vez e ele se retirou dos holofotes e viveu os últimos tempos no rancho localizado no estado de Vermont. Infelizmente, dizem, os amigos mais próximos, a família já contou em entrevistas que no final o Charles Bronson já nem lembrava mais que tinha sido um ator de sucesso, esquecia muita coisa. Infelizmente, a doença consumiu ele e aí no início de agosto de 2003 ele começou a ter várias complicações e no dia 30 daquele mês, aos 81 anos de idade, ele acabou nos deixando. Eu vou dizer, eu me lembro até hoje quando anunciaram a morte do ator na TV, parecia que também tinha morrido um pouco da minha história junto com meu pai, vendo o Charles Bronson em VHS ou na televisão. Pelo menos a gente ainda tem todos os filmes dele para recordar e quem já conhecia a trajetória do ator ou assistiu o primeiro vídeo como início dessa grande história, o primeiro vídeo que eu fiz, sabe que foram muitos, muitos filmes, um melhor que o outro. Mas eu quero saber o seguinte, qual o melhor filme dessa fase da Canon para vocês? Eu quero que vocês comentem aqui. E eu quero que vocês comentem também se vocês gostam da franquia Desejo de Matar, porque eu vou dizer, eu pesquisei, tem muita curiosidade a respeito dos 5 filmes e se vocês quiserem, dá para render muitos vídeos aqui no canal. Que tal? Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. E se gostaram, já sabe, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E se você está chegando agora, que tal conhecer as nossas redes sociais? Tem muita nostalgia para vocês, tá? Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.